White Sand Street Asylum, Asilo da Rua da Areia Branca. Esse é um dos mapas mais incríveis do Identity V e mais raros de aparecer para a gente jogar. E na minha opinião, um mapa muito desafiador para os hunters em geral. Os sobreviventes têm muitos espaços favoráveis para kaitar. Pallets, janelas, bancos, camas, tapadeiras, portas sem fins, corredores. E esse mapa guarda também algumas curiosidades que eu vou mostrar para vocês agora. É um mapa que você só tem acesso em partidas normais, Quick Match. Mesmo sendo o meu grande sonho, a gente não consegue fazer um Duo Hunter nele, nem em Custom. Um dos maiores mapas e mais complexos do jogo, com muitos detalhes e facilidades que nenhum outro mapa tem. Como esse dispositivo que fica em uma sala de segurança. Nele dá para ver por alguns segundos o que está rolando na partida em tempo real, localização do Hunter, ciphers e a galera do time. E aí, você já usou essa facilidade? Você sabe onde ela fica? Se você não sabe, eu vou te mostrar agora. Um é pertinho da cozinha e da área de estudos, e o outro você entra pelo pátio. Me conta aí nos comentários se você já conhecia, ou agora que você já conhece, você acha que ele é útil? Que vale a pena procurar por ele? Esse dispositivo pode ser usado tanto por caçadores como por sobreviventes. E todos os jogadores serão notificados quando você estiver usando, então fica atento, porque uma hora dessa o Hunter pode aparecer. E ele tem um cooldown de 60 segundos. Além dos detalhes incríveis que esse mapa tem, como a decoração, as obras de arte nas paredes, os corredores magnânimos, ele tem toda uma iluminação com relâmpagos que deixa o ambiente mais assustador. E jogando no modo máximo de definição de gráficos, fica tipo incrível! Cada canto do mapa é um mistério a ser desvendado. Eu confesso que eu acabo me desconcentrando quando jogo nesse mapa. Eu meio que fico curtindo o visual, vendo se acho alguma coisa louca. E acho, viu? Olha só essa mancha na parede. Quando a gente vai andando pelo corredor e para, a gente descobre que é a sombra de um Mini Reaper, de um bonequinho do Mini Reaper. E esse bicho aqui que eu descobri? Lydia will always stand by Lisa, forever and ever. Lydia sempre estará ao lado de Lisa para sempre. Caraca! O White Sand Street Asylum era anteriormente um orfanato financiado por Creature Pearson, o Chief, antes de ser transformado em um asilo administrado pela igreja. Muitas das crianças que estavam inicialmente no orfanato tinham problemas psicológicos e por isso também foram admitidas no asilo, que é tipo um hospício, incluindo Elizabeth, a mina do picho, que na verdade é a Emma Woods, a Gardner. Depois que o White Sand Street Asylum se tornou um asilo, Lydia Jones, Emily Dyer, a Doctor, a outra mina do picho, trabalhou lá como voluntária sob a tutela da irmã Lorraine, a Disciple, a velha dos gatos. Durante o período que Emily ficou no asilo, ela ofereceu a muitos pacientes, inclusive a Emma, terapia de eletrochoque. Ui! Terapêutico isso, não? E nessa mesma sala do picho tem a cadeira de eletrochoque da Doctor, que a galera do crossover de The Promised Neverland 2 usou para ambientalizar o personagem do Zazie, que foi a skin do Undead. Saber onde fica a dungeon é fundamental, e nesse mapa, que tem muitas salas parecidas, às vezes a gente pode se confundir. Então, como eu também me confundia muito, resolvi fazer essa seleção de imagens
de onde as 5 dungeons deste mapa ficam, para a gente nunca mais se perder. Você está na recepção, você está no portão que tem a recepção. Você vai em direção à sala de eletrochoque. Passou essa portinha, você vai virar a primeira à esquerda e vai passando por 2 salas. Você vai chegar na dungeon. Agora essa posição 2 é fácil, você está na igreja, de frente para a cruz, aí tem um pianinho, você sai da igreja, vira à direita no corredor, em direção a um quarto que tem um monte de camas. Chegou nesse quarto, vai ter uma porta à esquerda. Você entra nessa porta que tem um corredorzinho, a primeira porta à esquerda já vai ser a dungeon. E para essa dungeon eu vou fazer um caminho a partir da cafeteria. A cafeteria também tem uma cruz, então é importante vocês não se confundirem. A cafeteria ela vai ter uns banquinhos com umas mesinhas. Você está de frente para a cruz, você vira à direita, você já vai ver um corredor. E nesse corredor, pimba, já tá a dungeon, facinho, facinho. A localização dessa outra dungeon é fácil, ela fica em uma das salas de segurança. Então a sala de segurança você lembra que tem a cozinha, você vem pela cozinha, entrou na sala de segurança, você vem pelo portão que não tem a recepção, você vai passar pelo corredor que tem o Mini Reaper. Aí a primeira porta à direita já é a sala da dungeon, que é a sala de segurança. Eu gosto de marcar um ponto para ser minha referência, então eu tô aqui dentro do refeitório, que às vezes tem o basement também. Em vez de eu ir em direção à cruz, eu vou ao lado oposto, vou passar por um monte de corredor, vou entrar num lugar tipo um jardim, e à minha esquerda vai estar a dungeon. Belezinha? Gente, eu amo esse mapa e vivo fazendo conteúdo nele. Se liga só nesse vídeo que eu fiz com o Prisoner e o acessório S que eu ganhei. Eu coloquei todas as skins para ver como é que ficava e saí dando choque nos Hunters. Ficou muito bacana. Para você assistir, é você só clicar nesse card que tem aqui do lado direito do vídeo. Aqui nós temos um Prospector, uma Priestess, um Lawyer e uma Little Girl. No início a gente já ficou bem perto do Hunter, tanto o Lawyer quanto a Little Girl. Eu consegui ir para um canto, tá todo mundo meio embaralhado ali naqueles labirintos, a gente acaba se batendo a cada curva do caminho. Não é muito fácil você ter controle nesse mapa, mas consegui escapar. O Hunter acabou ficando com a Little Girl e o Prospector chegou junto para dar uma força. Nessa, ele acabou dançando, enquanto isso a Priestess e eu estamos lá, decodificando para sair o mais rápido possível. O Prospector tá na cadeira. A Little Girl responde o chamado de portal da Priestess. Acaba que tá todo mundo na mesma sala. Little Girl chega junto pra gente decodificar melhor. E aí eu vou terminar essa cipher o mais rápido possível, porque o nosso querido Prospector tá na cadeira. Você vê que a garotinha vai pro portal, eu vou por outro lado. E a Priestess, bem, a Priestess já tá lá, vendo como salvar o Prospector. Eu nem me dei conta disso. Como eu tava jogando em call com o Prospector, eu falei, tô indo aí te salvar. O Hunter pulou na Priestess, eu tomei o coió e salvei o Prospector. Saí machucada para um lado
O Hunter foi atrás dele seguindo o portal. Bateu nele através do portal. Tá todo mundo junto. Tá a garotinha, tá a Priesters e tá o Prospector. Enquanto isso eu procurei um baú para tentar achar uma seringa para me curar. E esse momento é bem interessante. Por isso que esse mapa é perigoso, ele é tenso. Porque saca só, o Hunter tá indo atrás do Prospector e eu tô ali me curando. O Hunter não viu, porque ele tinha acabado de ser stunado pelo Prospector, saiu atrás dele, tá tomando muitos ímãs e eu consegui me curar, mas é disso que eu falo, assim, ele não é um mapa fácil pra ninguém. A gente fica sempre muito em prova das destrezas do jogo. E o Prospector tá jogando muito bem. Tá fazendo o melhor que ele pode, né? Pós-cadeira, machucado. A Priester está pensando em dar um suporte. E ele tá kitando bem. O bom do kite do lagartão é que você tem que ficar mais junto dele. É difícil bater quando tá muito próximo, sabe? Ele não tem boa angulação. Mas aí ele conseguiu pegar o Prospector mais uma vez e tá levando. Ó como fica difícil pro Hunter andar nesses lugares quando a pessoa tá tentando dar um struggle. Porque você fica batendo nos móveis, nas portas o tempo todo. E isso resultou no struggle do Prospector. Ele conseguiu e saiu correndo. Fantástico. Tá usando bem, o melhor que ele pode, os ímãs. Enquanto isso, estou lá decodificando com a garotinha. Lá voltou de novo para a mesma sala. A sala do picho e a sala do eletrochoque. Hunter ficou meio enrolado aí, mas conseguiu derrubar o Prospector. Enquanto isso, a gente terminou a Cypher, tá faltando só mais uma. A Priester está com um portal aberto, tá levando o Prospector para a cadeira e ela vai terminar, porque o Prospector vai morrer, né? É o que a gente tem que fazer. É melhor terminar antes que ele coloque o Prospector na cadeira, para dar tempo da gente ir para a porta, mas cara, ele já foi pra porta que a gente tava indo. Eu passei pela dungeon, tô com a garotinha, vi que ele tá ali, saí correndo, todo mundo se separa, ele vai atrás de mim. Ai meu Deus, é agora que eu morro. Com detention, mas tá a Priesters ali pra me dar um suporte. Deu uma paletada no Hunter, cada um foi para um canto. Isso foi bom, porque ele ficou meio confuso, né? Não sabia quem seguir. Acabou que a Little Girl encontrou com ele perseguindo a Priesters e acabou virando alvo. Foi triste isso. Enquanto isso, eu tô tentando voltar pro portão. A Priester já tá no portão abrindo. Sensacional, estamos indo bem. Garotinha tá kitando, jogando vários papeizinhos, várias memórias no Hunter pra não chegar pra lá nele. Cheguei no portão. Garotinha kitando. Será que a gente vai ter chance, gente? Ó, já avisei que o portão tá aberto. Garotinha tá usando bem as memórias dela, tá conseguindo se livrar do Hunter. E eles foram para um portão e agora estão voltando pro outro. Cara, que tenso. O lagartão aproveita para pular nesses espaços abertos para ganhar uma velocidade. Enquanto isso, mandando beijinho pra Priesters, tá todo mundo feliz. E ele dá um TP na gente. Eu rapidinho me mando. Só que a Priesters, a Priesters não tá afim de se mandar, não. Ela viu que a garotinha não voltou e ela tá pensando em dar uma ajuda pra garotinha. Sensacional essa Priesters. Saca só.
como eles conseguiram fazer um bom trabalho agora, no momento que dá a sensação que não tem mais jeito. Ele tá atrás da garotinha, ela se teletransporta, né, pra Priesters. A Priesters passa os portais com ela e vão pra porta. Sensacional. Ela ainda faz um certo bullying, tchá-tchá, com o Hunter e depois se manda. Sensacional, que partida incrível. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo pra vocês.